Clara sentou-se na beira da cama, sentindo o frio do chão através dos pés descalços. O teste de gravidez tremia nas suas mãos suadas, como se fosse uma sentença. 2 linhas vermelhas bem marcadas, a confirmar o que ela já pressentia no fundo da alma. 3 meses. Tinham passado apenas 3 meses desde que saíra pela porta daquele apartamento onde Miguel reinava como um homem seguro. Confiante, dono do mundo. Foram 3 meses a tentar voltar a respirar, a dormir sozinha, a não esperar que ele chegasse tarde do escritório, com o cheiro a perfume caro e um olhar vazio. Mas agora, isto, um filho, e não de outro homem. Dele. O coração apertou-se num medo profundo, quase físico, como se a empurrassem para o fundo do mar sem hipótese de emergir. Durante tanto tempo, Clara desejou ter um filho com Miguel. Nos tempos em que ainda acreditava que o amor sobrevivia aos jantares de negócios e às conversas sobre poder. Mas agora, grávida dele, a sensação era de prisão. Ela lembrou-se, como uma faca a cortar por dentro, daquela frase que ele lhe atirara uma vez, no meio de uma discussão. Se algum dia ficares a dever-me alguma coisa, não contes que eu te perdoe. Na altura, Clara não entendeu, agora percebia demasiado bem. Se ele descobrisse a gravidez, jamais a deixaria livre. Miguel era demasiado orgulhoso para aceitar perder o controlo. E um filho seria a corrente perfeita para a manter acorrentada. Num gesto instintivo, ela pousou a mão sobre a barriga, ainda lisa, como se quisesse protegê-la. Uma onda de coragem misturada com desespero percorreu-lhe a espinha. Precisava de fugir, já. Venderia aquele T1 no bairro de Campo de Ourique, onde tinham sonhado começar a família. Entregaria a carta de demissão à agência de comunicação onde ainda trabalhava. Compraria um bilhete de avião para um lugar onde o nome dele não fosse capaz de persegui-la. Mas enquanto metia algumas roupas numa mala gasta, o telemóvel vibrou. Clara olhou e gelou. Não penses que podes esconder esse bebê de mim. Número desconhecido. Ela sentiu o estômago virar-se. Quem sabia? Como? O terror alastrou-se, muito mais rápido do que qualquer enjoo. Respirou fundo, tentando não ceder ao pânico. Se havia alguém do lado de Miguel a vigiar, a situação era ainda pior do que supunha. Agora a fuga já não era só uma escolha, era uma questão de sobrevivência para ela e para a criança. No fim do dia, Clara sentou-se exausta no chão da sala quase vazia, entre caixas abertas e lembranças que a feriam como cacos de vidro. Agarrou um porta-retratos com a fotografia do casamento. Tão sorridente, tão falsa, não conseguiu destruí-lo, mas também não quis levá-lo consigo. Guardou apenas uma pequena rosa de papel que Miguel lhe dera no primeiro aniversário de namoro. Era tudo o que restava de um sonho despedaçado. Quando a noite caiu sobre Lisboa, Clara apertou o bilhete de avião contra o peito como quem agarra uma tábua no meio do naufrágio. Perguntou a si própria como era possível partir e abandonar o homem que, apesar de tudo, tinha amado tanto. Mas a resposta era simples, não podia voltar. Ela fechou a porta devagar, como se temesse acordar fantasmas. O trinco fez um clique seco e definitivo. Ali fora, havia escuridão, medo, dúvidas, mas também havia a hipótese de reconstruir a própria vida. Clara inspirou fundo, olhou pela última vez para as paredes vazias e disse para si mesma: este não é o fim. É o início da minha verdadeira luta. E no fundo do peito, sentiu que, mais cedo ou mais tarde, teria de voltar a enfrentar Miguel. Porque o destino, tal como as ondas do mar, nunca se cansa de regressar. Frente a frente, às vezes o destino não regressa apenas, ele invade a tua vida como uma tempestade de verão, destruindo qualquer tentativa de esquecer. Clara entrou no novo escritório, onde arranjara trabalho temporário para ganhar uns trocos até poder partir de Lisboa. O coração batia descontrolado, a náusea apertava-lhe o estômago, e já nem sabia se era da gravidez ou do pavor de ser descoberta. O ambiente naquela manhã parecia normal, colegas a beber bicas apressadas. Piadas vazias, passos apressados no chão de madeira velha. Mas para Clara, o ar parecia pesado como chumbo, como se carregasse o seu maior segredo. O chefe chamou toda a equipa para uma reunião de última hora. Clara sentou-se num canto, tentando manter-se invisível. O suor gelado corria-lhe pelas costas. A única coisa que ela temia era cruzar o olhar com o passado, e o passado estava prestes a entrar pela porta. Quando a porta se abriu e um perfume intenso encheu a sala, Clara sentiu o mundo parar. Ele estava lá, Miguel, alto, elegante, num fato azul impecável, com aquele ar impenetrável que sempre a desarmava. O mesmo olhar frio, talvez ainda mais afiado. Ela apertou a caneta com tanta força que quase a partiu. Ele viu-a, e nem pestanejo, como se fosse uma estranha. Como se fosse ninguém. Miguel caminhou até à frente da sala e anunciou, num tom calmo e firme: a partir de hoje,
Serei o novo diretor deste departamento. Espero disciplina. O sangue gelou nas veias de Clara. Recordações choveram-lhe na mente, beijos roubados na varanda. Conversas sussurradas no escuro. Promessas que acabaram por se quebrar como vidro partido. Agora, o homem que ela tentara esquecer tomava novamente as rédeas do seu destino, sem sequer tremer. Olharam-se. Um segundo. Uma eternidade. Ele fixou-a com tal intensidade que Clara sentiu vontade de chorar. Mas Miguel virou-se, impassível, e continuou a falar de metas e produtividade. Aquilo doeu-lhe mais do que qualquer insulto. Ele tinha voltado. Tinha tomado tudo outra vez. Era, como sempre, o dono do destino dela. Depois da reunião, pairava um silêncio desconfortável. Alguns colegas cochichavam. Outros desviavam o olhar de Clara. Ela percebeu que fugir agora seria 100 vezes mais difícil. Horas depois, no corredor, Miguel travou-lhe o caminho. Sem lhe dar espaço para escapar. Estás pálida, comentou, sem emoção, quase como uma constatação clínica. Clara estremeceu. Estou bem, apressou-se a responder, segurando o tremor das mãos. Miguel aproximou-se ainda mais. Com a voz num tom quase cortante. Se estiveres doente, vou mandar que te façam exames. Clara sentiu um arrepio gélido subir-lhe a espinha. Não é preciso, murmurou, tentando parecer firme. Os olhos dele brilharam num tom ameaçador. Presta atenção, Clara, não vou permitir que desapareças de novo sem dar explicações. Naquele instante, ela percebeu que a fuga se tornara inútil. Ele não a deixaria livre. Não deixaria o filho dela crescer longe do seu nome. Clara conteve o choro, mordendo os lábios até doer. Não ia entregar-lhe essa vitória tão facilmente. Ao final do dia, no pequeno escritório que ainda chamava seu, Clara olhou pela janela, vendo o sol afundar-se no Tejo. No reflexo do vidro, via apenas uma mulher cansada, assustada, mas decidida a proteger o que tinha de mais precioso. Um toque no telemóvel fez-lhe gelar o sangue. O teu médico já me confirmou tudo. Não tentes fugir. Era Miguel. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Ele investigara até o médico dela. O terror misturou-se com raiva, queimando-lhe o peito. Não ia deixar-se prender. Mesmo que tivesse de travar a pior das guerras. Lutaria. Fechou a pasta, apagou a luz, e saiu do escritório sem olhar para trás. O corredor cheirava a café velho e pó. Mas ali dentro pulsava a coragem de uma mulher pronta a resistir. Clara passou a mão pela barriga, ainda quase imperceptível, e sussurrou para si mesma. Ele não me vai quebrar. A noite de Lisboa parecia eterna. E o vento frio cortava-lhe a cara. Mas pela primeira vez Clara sentiu que era dona da própria história. Mesmo que o destino viesse bater-lhe à porta outra vez, ela estaria pronta. Sombras do passado, traições, rumores e inimigos que se escondem à espreita. Clara pensava que já tinha chegado ao limite. Mas a vida tem uma maneira cruel de testar as nossas feridas mais profundas. Passaram apenas alguns dias desde que Miguel assumiu o comando do escritório. E foi como se uma maré negra a engolisse. Primeiro vieram os cochichos, as insinuações, os olhares envisados. E depois apareceu Carla, a nova colega. Elegante, sempre com um ar de quem cheira a perfume caro e sabe demasiado. O cabelo castanho escuro, impecavelmente esticado, brilhava como seda, contrastando com a aparência cansada de Clara. Carla parecia simpática, mas havia algo no sorriso que lembrava o de um gato a brincar com a presa. Fazia perguntas demasiado certeiras. Há quanto tempo conheces o Dr. Miguel? Por que saíste do teu emprego anterior assim tão depressa? Dizem que ele foi teu marido. Não foi? Clara respondia o mínimo possível, tentando não deixar transparecer medo. Mas sentia um arrepio na espinha sempre que Carla se aproximava. Havia algo nela, perigoso. Miguel, por sua vez, mantinha-se frio e formal. Tratava Clara como qualquer subordinada, sem sinal de ternura, e isso magoava mais do que qualquer desprezo. Dia após dia, Carla rondava, como se farejasse sangue, e logo começaram os rumores. Clara roubou dinheiro da empresa. Voltou só porque espera um filho de Miguel e quer ser compensada. Estas palavras eram lâminas afiadas que se cravavam no peito de Clara. Ela queria gritar, defender-se, mas não podia. Precisava de resistir. No fundo, suspeitava quem plantava estas mentiras. Carla. A mulher parecia mover-se com a precisão de um bisturi, cortando onde mais doía. Quando Miguel pediu a Clara para o ajudar numa apresentação importante, Carla não desistiu. Aparecia no gabinete, oferecia café, deixava papéis e, de forma aparentemente inocente, ligava o telemóvel para gravar conversas. Clara sentiu que entrava numa guerra. Uma guerra suja, sem honra. Numa noite, já sem forças, Clara começou a duvidar de tudo. Será que Miguel ainda acredita nela? Será que ele a vê apenas como oportunista?
E nunca mais como a mulher que amou. As dúvidas corroíam-na como ferrugem. Valeria a pena lutar? Tinha valido a pena alguma vez? E então veio o golpe final. Carla entrou na copa, olhou-a nos olhos e atirou. Num tom gelado. Ele não te ama. Está só a cumprir o dever de pai. E acredita, se eu quisesse, tinha provas para o destruir, mas ainda não usei. Clara quase perdeu o controlo. Uma raiva antiga e funda subiu-lhe à garganta. Mas conseguiu dar meia volta e saiu a correr pelo corredor gelado do prédio. A respiração faltava-lhe. O chão parecia fugir-lhe debaixo dos pés. Mas naquele momento, no meio do eco dos seus passos, Clara tomou consciência de uma verdade. Ninguém tem o direito de decidir o seu destino. Nem Miguel, nem Carla, nem as vozes maldosas. Ia proteger o filho, mesmo que isso lhe custasse partir o coração outra vez. Nessa noite, ao chegar a casa, a solidão bateu-lhe mais forte do que nunca. Foi até à casa de banho. Abriu a torneira de água fria. E encarou o espelho. Viu uma mulher exausta, mas viva. Dentro dela, batia um segundo coração. E por esse coração, não podia desistir. Sim, Miguel podia tentar controlar-lhe a vida. Mas não o seu espírito. No dia seguinte, vestiu o fato mais sóbrio que tinha. Penteou cuidadosamente o cabelo. E entrou no escritório com um olhar firme. Capaz de cortar vidro. Quando Carla se aproximou com mais uma insinuação venenosa, Clara retribuiu-lhe um sorriso gelado que a fez recuar. Era apenas um pequeno passo. Mas serviu de aviso. A batalha estava apenas a começar. Colegas, antes simpáticos, agora afastavam-se, temendo Miguel e o seu poder. O ambiente ficava mais tenso a cada hora. Como se todos caminhassem sobre cacos de vidro. Clara sentia-se sozinha, mas essa solidão trazia consigo uma nova força. Uma coragem que nunca tinha conhecido. Sabia que ainda ia sofrer. Que ainda ia chorar. Mas também sabia, pela primeira vez em muito tempo, que não ia desistir. E ao olhar pela janela, ao ver Lisboa acordar entre a névoa, percebeu que o futuro ainda podia ser reescrito. E que, acontecesse o que acontecesse, ela estaria pronta. O preço da liberdade, a verdade, nua e crua, que se paga com o coração. Clara achava que já tinha suportado tudo. Mas a verdade, quando chega, pode ser mais cruel do que qualquer mentira. Encontraram-se ao fim da tarde. No gabinete dele, no 7º andar do prédio envidraçado, de onde se via Lisboa já a cair na penumbra. Miguel estava sentado atrás da sua imponente secretária de madeira escura. O olhar dele, parado, era impossível de decifrar, não havia ternura, nem raiva, apenas uma estranha paciência gélida. Ias fugir outra vez. A voz saiu-lhe suave. Demasiado suave, o que a fez estremecer ainda mais. Clara sentiu a garganta apertar. Eu não te devo nada. Miguel. Ele levantou-se devagar, rodeou a secretária e parou a escassos centímetros dela. Estás enganada. Deves-me a verdade. Essas palavras trespassaram-na como um punhal. A verdade. Depois de tudo. Depois de tantas humilhações e promessas quebradas. Clara fechou os olhos para conter as lágrimas. Estava exausta de ser a frágil. A vulnerável. Mas mesmo assim a voz dela tremeu. Que verdade queres ouvir? Que eu já não consigo respirar ao teu lado. Que tenho medo de cada palavra tua. Que não acredito em nada do que me prometeste. Miguel fitava-a com a precisão de um cirurgião antes de abrir a ferida. Quer saber por que foste embora? Clara soltou uma gargalhada amarga. Quase um soluço. Porque estava farta de amar sozinha. O silêncio caiu pesado como chumbo. Ele acenou com a cabeça. Como se aceitasse a facada. Ainda assim, continuas a amar-me. Essas palavras gelaram-lhe o sangue. Ela virou o rosto para não lhe mostrar o quanto a magoavam. Amor. Uma palavra que já sabia a veneno. E agora, murmurou, mal conseguindo articular. Miguel aproximou-se ainda mais. Agora vais dizer-me tudo. Até ao fim. E Clara disse. Despejou tudo. Como quem arranca a pele. Os medos. Aquela noite em que assinou o divórcio a sentir-se morta por dentro. As fugas. Que pareciam a única forma de sobreviver. O modo como Miguel ocupava todos os espaços, os pensamentos, os sonhos, até o ar que ela respirava. Contou também que a criança que trazia no ventre era a sua última âncora de liberdade. A única maneira de não se perder de vez. Falar foi como dilacerar o próprio coração. Mas não havia outra hipótese. Ela precisava libertar-se. Miguel escutava imóvel, como uma estátua, mas os olhos dele tremiam de um fogo contido que a assustava. Quando terminou, ele quebrou o silêncio. Pensaste mesmo que eu não te amava? A dor nessa pergunta era tão densa que a deixou sem fôlego. Pensei que só amavas o teu orgulho. Ele abanou a cabeça, num gesto seco. Eu amei-te, com uma força que me destruiu. E continuo a amar-te. Clara, mesmo agora. Essas palavras trespassaram-na outra vez.
tal como um golpe na ferida aberta. Ela recuou instintivamente, protegendo a barriga, onde batia o pequeno coração do filho deles. O amor não te dá o direito de me esmagar, Miguel. E fugir dá-te esse direito. A voz dele explodiu, num tom quase de desespero. Eu quis dar-te o mundo. Clara, quis proteger-te de tudo. Até de mim mesma, gritou ela. A voz cortada pelo choro, tu querias controlar até os meus sonhos. Seguiram-se segundos que pareceram anos. Então, Miguel puxou-a para si com uma força quase brutal. Como se também ele estivesse à beira do abismo. Clara, apenas o nome dela, mas cheio de tudo, arrependimento, ternura, raiva, amor. Ela desabou finalmente nos braços dele, chorando por todas as feridas, por todos os medos, e por aquela esperança tão frágil que ainda não morrera. Miguel ficou calado, abraçando-a, deixando que o pranto dela lavasse o passado. O que vai ser de nós? Perguntou ela, num sussurro, quando já não restavam lágrimas. Miguel segurou-lhe o queixo, forçando-a a encará-lo. Vamos recomeçar, desta vez, sem mentiras, só tu e eu. Clara quis acreditar, quis tanto, mas ainda tremia de insegurança. Havia feridas demasiado fundas, memórias que custavam a sarar. Mesmo assim, quando ele lhe pegou na mão e a colocou sobre o peito, ela sentiu um bater sincero, vulnerável. Talvez houvesse uma hipótese, mas sabia que a liberdade custaria caro. Que cada passo teria de ser conquistado. Que cada noite poderia ser longa, cheia de fantasmas. Ainda assim, o preço parecia justo, porque a verdadeira liberdade só existe quando se aceita a verdade, mesmo a mais amarga. Clara anuiu, devagar, como quem assume um compromisso difícil. É ao longe. O vento gelado de Lisboa batia nos vidros do gabinete, lembrando-lhe que o caminho ainda não tinha terminado. Muitos continuariam a tentar separá-los. Mas pela primeira vez, Clara sentiu-se capaz de resistir. Luz depois da tempestade. Às vezes, para voltar a ver a claridade, é preciso atravessar a noite mais escura. Clara estava encostada ao parapeito da janela do apartamento dele, o mesmo onde em tempos sonhara ser feliz. Como esposa dedicada. Agora, aquele espaço parecia-lhe estranho, quase hostil. Mas Miguel estava lá. Não largava a mão dela. E nesse toque, ainda desajeitado, Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo um calor sincero. Conversaram durante horas. Sobre o passado que já não podia ser apagado. Sobre as mentiras que cresceram como muros entre os dois. Sobre sonhos que ruíram. É mesmo assim. Ambos queriam tentar de novo. Miguel já não era aquele homem inquebrável que ela temia. A voz dele tremia por vezes, revelando uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Ele confessou ter medo. Medo de a perder para sempre. Medo de acordar um dia e não ter mais nada pelo que lutar. Clara escutou-o, compreendendo que era esse medo que o tornava humano. Real. O mesmo Miguel que em tempos amara até ao limite da dor. Era difícil deixá-lo entrar outra vez no coração. Demasiadas feridas. Demasiadas noites de fuga. Mas, no fundo, amar não é só felicidade. É também coragem. É também perdão. Sentaram-se juntos no velho sofá da sala. Sem pompa. Sem papéis assinados. Apenas duas pessoas cansadas, mas dispostas a recomeçar. Clara falou baixo. Se vamos recomeçar, Miguel, tens de prometer que não decides tudo sozinho. Ele respirou fundo, fez uma pausa, e acenou com firmeza. Prometo. Essa palavra soou-lhe tão verdadeira que quase quis acreditar sem reservas. No peito dela nasceu uma esperança frágil. Como quem vê a primavera chegar depois de um inverno interminável. Clara tocou-lhe no rosto, agora com a barba mal feita. Um gesto que o tornava mais real. Menos inatingível. Em tempos, Miguel fazia questão de parecer perfeito. Agora mostrava as suas imperfeições sem vergonha. E isso, de certa forma, era o maior sinal de confiança. A noite foi passando devagar. Entre risos e lágrimas, recordaram como se tinham conhecido. As discussões tolas, os planos que a vida esmagara sem piedade. Naquele riso partilhado havia alívio. Como se pudessem lavar o veneno do passado. Quase ao nascer do dia, Clara apercebeu-se de que já não tinha medo. Claro que havia dúvidas. Claro que havia dor. Mas a angústia paralisante desaparecera. Agora sabia que podia escolher. Miguel não conseguiria forçá-la outra vez a viver numa prisão dourada. É no meio daquele silêncio. Miguel aproximou a mão do ventre dela, onde uma nova vida já pulsava, lembrando-os de que havia algo maior do que o orgulho ou a raiva. Clara sorriu, um sorriso genuíno. Como há muito não acontecia. Naquele instante, ela sentiu que todo o sofrimento tinha valido a pena. Se fosse para proteger este pequeno milagre dentro dela. Miguel inclinou-se e roçou os lábios na testa dela. Perdoa-me. Clara fechou os olhos, murmurando quase sem voz. Eu também te peço perdão. Os dois tinham falhado.
Os dois tinham ferido e sido feridos. Mas isso pertencia ao ontem. Agora era a hora de escrever um novo capítulo. O sol entrou devagar no apartamento, iluminando as mãos deles, unidas, fortes, como duas almas que se encontraram depois da guerra. Clara respirou fundo. Continuava a ser ela própria. Determinada, sensível, frágil e teimosa. Mas já não estava sozinha. Sabia que novos desafios viriam. Que a confiança teria de ser reconstruída 1000 vezes. Mas já não tinha medo. Porque agora era uma escolha. Não um dever. Era amor. Amor real. No fundo do peito, sentiu-se finalmente livre. Miguel, então, baixou o olhar, hesitante, e confessou algo que a gelou. Há uma dívida antiga que ainda pode arruinar tudo. Clara, eu escondi-te isso. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Mas desta vez Clara não recuou. Vamos enfrentar juntos, disse ela. Firme. E nesse instante, percebeu que ser forte não era estar sozinha. Mas saber que juntos podiam resistir ao mundo. Lá fora, Lisboa acordava ao som do elétrico a passar. E Clara, segurando a mão de Miguel, soube que pela primeira vez, estava pronta para seguir em frente. Dizem que para recomeçar de verdade, é preciso renascer. Clara fitava o espelho na nova casa, pequena, mas acolhedora, ainda a cheirar a tinta fresca e com caixas espalhadas pelos cantos. Miguel andava atarefado na cozinha, às voltas com uma receita de caldo verde que claramente não dominava. E o ridículo do avental com galos de Barcelos fez Clara sorrir. Sem conseguir evitar. Este era o retrato da segunda vida deles. Sem ostentação, sem o peso de parecer perfeitos, sem a constante vigilância de familiares e conhecidos. Só os dois, com as dores que partilhavam, com a esperança que ainda mantinham, e com aquela criança que crescia no seu ventre, recordando-lhes a cada instante porque valia a pena tentar de novo. Clara sabia que não ia ser fácil. Muita coisa tinha sido destruída e precisava ser reconstruída pedra sobre pedra. A confiança, tal como uma parede antiga, teria de ser reparada devagar. O amor, como uma planta frágil, exigiria cuidado, paciência e coragem. E havia também medo, sempre à espreita. Mas, desta vez, havia luz. A luz que encontraram um no outro quando finalmente contaram todas as verdades. Mesmo as mais dolorosas. Às vezes, Clara ainda acordava no meio da noite, suada, a sentir o eco de um pesadelo. O medo de ver Miguel desaparecer outra vez sem dar explicações. Mas ele ficava. Mesmo quando discutiam, mesmo quando dormia no sofá para arrefecer a cabeça. Ele não se ia embora. E isso valia mais do que qualquer promessa bonita. Aprenderam a ser autênticos, a ouvir sem interromper, a não fugir à primeira tempestade. Nesta nova vida não havia espaço para mentiras. E nesta nova vida, Clara escolhia quem queria ser. Esposa, mãe, mulher, sem deixar de ser ela própria. A gravidez, no entanto, não estava a correr fácil. Havia dias de enjoos insuportáveis. Tonturas. Um medo surdo de perder tudo outra vez. Miguel segurava-lhe a mão com firmeza, tentando passar-lhe confiança, mesmo que ele próprio tremesse por dentro. Aquele homem, outrora tão seguro e arrogante, mostrava agora uma doçura inesperada. E isso, para Clara, era quase tão milagroso como a criança que trazia no ventre. Numa madrugada chuvosa, Clara sentiu o bebê mexer pela primeira vez. Um pequeno pontapé que a fez soluçar de emoção. Mas também de medo. E se não conseguisse protegê-lo? E se, no fundo, ainda fosse demasiado frágil? Miguel aproximou-se, abraçou-a por trás e encostou a mão ao seu ventre, murmurando ao ouvido: vamos conseguir, juntos. Ela quis acreditar. Desta vez não porque ele dizia, mas porque ela própria percebia que não tinha de carregar tudo sozinha. Era essa, talvez, a maior lição. Não precisamos ser fortes sozinhos. O aroma do caldo verde espalhava-se pela casa, misturado com o perfume fresco das flores que Clara tinha acabado de colocar na jarra da bancada. Do lado de fora, Lisboa acordava, com o elétrico a chiar na curva. E Clara respirou fundo, sentindo um fio de esperança. Sim, os desafios continuariam a aparecer. Sim, ainda havia fantasmas por enterrar. Mas esta vida já não era uma prisão. Era liberdade partilhada. Clara passou a mão pela barriga arredondada, sentindo uma serenidade que há muito lhe faltava. Já não havia ódio, nem rancor, só calor, e a certeza de que pertencia finalmente a si mesma. Mas com alguém ao lado. Pronto a falhar, a tentar, a aprender, a perdoar. E isso valia mais do que qualquer riqueza. Ao final da tarde, saíram para passear. O ar estava fresco, mas cheirava a primavera. Miguel caminhava ao lado dela, preocupado em afastar as pingas de chuva da sua gabardina. E Clara riu-se daquela delicadeza quase infantil. Parecia mentira,
Mas eram esses pequenos gestos que construíam uma nova vida. Iriam enfrentar muitos outros desafios. Iriam zangar-se, reconciliar-se, crescer juntos. Mas Clara já não temia. Nem o futuro, nem o passado. Porque depois da maior tempestade, o sol renasce sempre. É nesse clarão. Ela e Miguel já não eram adversários. Eram família.